Hey sis, bom dia! A gente está começando mais uma live do Vida Coffee e antes de mais nada eu quero te lembrar que nessa próxima segunda, dia 3 de março, é dia de Vida Coffee Experience, vai ser a nossa celebração, nosso primeiro culto de mulheres do ano da Vida Church. Então eu quero muito convidar você, presencial ou online, para estar com a gente, para um grande momento muito especial. A gente está terminando essa temporada I Am With You hoje e estamos começando uma nova temporada na próxima segunda. Então fica ligado, dia 3 de março, a gente espera você, online, presencial, onde você estiver do mundo. Vem pra mesa, chama as amigas das amigas. Jesus já está, eu tenho certeza disso. E a gente está terminando essa última temporada, a primeira temporada de 2025, que é I Am With You. Quanto Deus falou conosco. Quanto nós fomos impactados pela palavra de Deus. Eu fui muito impactada. E nessa lição de transição, é muito importante a gente perceber o que o Senhor fez, né? Quando a gente começou usando o texto de Êxodo 3:12, que dizia assim: Deus afirmou, certamente estarei com você. Quando a gente lê o livro todo de Êxodo, a gente vê que ele é dividido em três principais partes. A primeira parte é a dominação pelo Egito. A gente estudou isso um pouquinho no começo, falando sobre o tempo que o Egito foi de salvação. Lembra quando a gente estava ano passado falando de José? Nós falamos sobre o tempo de escravidão. Depois nós saímos dessa dominação pelo Egito para a libertação do Egito, que é onde nós estamos, e nós não vamos entrar na última parte, que é a revelação depois do Egito, mas nós vamos finalizar essa temporada aqui, terminando de estudar o capítulo 18 e 19 do livro de Êxodo. Nós estudamos na semana passada sobre estar juntas no caminho, a importância de ter irmãos que uns vão para a batalha e os outros sustentem em oração. Alguns sustentam os braços daqueles que estão em oração, que estão na liderança de um projeto. Você, mãe, precisa de alguém segurando os seus braços, você precisa segurar os braços de alguém. É assim que a gente vive o corpo de Cristo. Mas nessa finalização dessa temporada, eu queria muito falar de duas coisas, que estão as duas muito conectadas com o caminho que nós tomaremos na próxima temporada. A primeira parte é no capítulo 18 de Êxodo. A gente vai ver que houve uma vitória sobre os amalequitas. Moisés tinha vivido uma grande vitória, o povo todo muito animado, eles tinham vencido. Josué tinha vencido no campo de batalha, Moisés segurando as mãos em oração para dar suporte para essa vitória. E o texto diz que o Senhor chamou e o mandou construir um altar, chamando de O Senhor é a nossa bandeira. E diz assim: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Aquele momento, aquele memorial era para que não se esquecessem, para que o povo não se esquecesse. E a gente fala de gerações e a gente fala de relacionamento. No capítulo 18 de Êxodo, é muito interessante uma questão de relacionamento familiar que a gente vê aqui. A primeira coisa que a gente vê é que Jetro é o sogro de Moisés. E o texto diz assim: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés havia mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles se chamava Gerson, o outro Eliezer. E o texto diz assim no versículo 5: Jetro veio com os filhos e a mulher de Moisés a encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as boas coisas que o Senhor tinha feito a Israel.
libertando das mãos dos egípcios. E disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com seu sogro e Moisés na presença de Deus. A gente vê que Jetro, o sogro, estava cuidando da esposa e dos filhos de Moisés, enquanto Moisés estava nesse momento de libertação do Egito. Moisés ouve as notícias, celebra as vitórias. No dia seguinte ele vai observar o trabalho de Moisés. E a próxima coisa que Jetro faz é aconselhar em amor. E eu amei quando o texto diz assim, no versículo 17: respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode fazer isso sozinho. E eu vou te dar um conselho e que Deus esteja com você. Seja o representante do povo e tal. E ele vai falando. E lá no finalzinho do versículo 23 diz assim: se você assim fizer e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades. E todo esse povo voltará para casa satisfeito. E antes da gente continuar, eu quero só lembrar disso. Nós, quando estamos nos relacionando, seja com família, seja com as pessoas que estão caminhando à nossa volta, pessoas com mais maturidade, o nosso posicionamento precisa ser, a primeira coisa, ouvir. Ouvir o que Deus fez, ouvir as coisas boas, ouvir os desafios. Jetro ouviu a Moisés. Jetro ouviu Moisés contando das coisas boas que ele tinha vivido. Mas Jetro também ouviu ele contar das dificuldades que tinha enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. E ao observar, Jetro celebra a vitória, observa o que está acontecendo e aconselha em amor. Quando nós nos relacionamos para que a gente viva bem em comunidade, em relacionamentos. Quando a gente fala da mesa do Vida Coffee, a gente tem hostesses que estão colocando a mesa, estão servindo. Nosso lugar é ouvir atentamente, celebrar a vitória, andar do ladinho, observando e aconselhar em amor. Se você tem uma amiga que está passando por um grande processo, faça como Jetro. Ouça, celebre as vitórias, observe andando no caminho e aconselhe em amor. Quando a gente faz esse caminho, a gente vê que Deus passou a Moisés uma instrução através do seu sogro nesse momento, que traria leveza para Moisés e satisfação para o povo. Como você tem lidado com os relacionamentos e o aconselhamento quando você está com uma amiga? Quando você está à mesa com seus filhos, quando você está na mesa do Vida Coffee, como você tem lidado com esse processo de se relacionar com pessoas que têm vitórias, mas têm dificuldades? Será que nós temos ouvido atentamente, celebrado as vitórias, mas observado andando no caminho? É muito interessante, gente. Jetro vai ver como Moisés está fazendo. Não é a partir de um olhar distante, mas Jetro vai ao lado de Moisés e vai participar de um dia de trabalho de Moisés. Jetro, depois de observar, aconselha em amor, trazendo leveza para Moisés e satisfação para o povo. Nós precisamos tomar muito cuidado para não aconselharmos, seja na mesa do Vida Coffee, seja no meio de um café com as suas amigas, seja numa festa, seja no ambiente que você estiver, no seu trabalho, sem antes ouvir, celebrar as vitórias, observar por um tempo e então aconselhar em amor, trazendo leveza para quem ouve e satisfação para aqueles que estão à volta. É assim que a Bíblia nos ensina nesse momento um pouco sobre relacionamentos. A gente não pega a dor do outro e traz pra gente. A gente não se junta a criticar aquele povo. Jetro celebra, ouve, celebra, observa o outro fazendo e aconselha em amor, com dois grandes objetivos: trazer leveza para a vida do Moisés e trazer satisfação para o povo. Mas é muito interessante porque, apesar da gente aprender muito aqui,
O texto diz que Moisés e seu sogro se despedem, o sogro volta para casa, e no dia que completam 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, Êxodo 19. 3 meses depois da saída do Egito, eles chegam no deserto do Sinai. 3 meses depois de saírem daquele processo, eles entram nesse deserto e ali Israel acampou naquele monte. Moisés subiu ao monte para encontrar com Deus. E o texto diz assim: e o Senhor o chamou do monte dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim agora? Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Ele diz: vocês viram tudo, olha para trás. E eu fui muito impactada com uma palavra que eu ouvi essa semana. E o pastor dizia assim, para muita gente, a gente fala, para de olhar para trás. Para de olhar para trás, porque você tá querendo consumir do passado. E eu ouso dizer algo que me chamou a atenção. Não tenha medo de olhar para trás e ver a bondade do Senhor que tem te acompanhado. E saber que o mesmo Deus que tem te acompanhado até aqui é o Deus que vai continuar te levando no caminho. Quando a gente olha para trás, a gente precisa muitas vezes olhar e ver o que o Senhor fez. Por isso memoriais eram construídos no Antigo Testamento. Memoriais que diziam de geração a geração: o nosso Deus nos livrou. O nosso Deus é a nossa bandeira. Quando nós olhamos para trás, a gente não está comendo dor do passado, mas nós estamos lembrando da bondade do Senhor daquele momento até agora. Vocês serão um tesouro especial entre todas as nações, mas essa aliança em Abraão, ela tem condições. A primeira aliança que Deus tinha feito com o povo, a aliança de Abraão, a gente não passou por aí, mas foi feita primeiro uma aliança com Abraão, é quando Deus fala a Abraão que vai dar a terra, que vai fazer ele as gerações, assim como as estrelas do céu. Essa aliança não tem condições, é de geração em geração. Deus só dá e faz esse acordo com Abraão. Mas a aliança que Deus faz com Moisés é o acordo para um relacionamento. Nesse caso, essa aliança feita agora no Monte Sinai, ela tem condições. E as condições são: se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, então vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Embora a terra toda seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. A terra que eles ocupariam havia sido dada a Abraão sem nenhuma condições. Mas agora a posse dessa terra e a bênção de Deus nessa terra demandava que o povo assumisse um lugar de aliança. Havia uma condição. É muito interessante porque Moisés recebe de Deus essa instrução, desce do monte, diz isso ao povo, e a primeira coisa que o povo faz é dizer: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E o Senhor diz assim a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, passe a confiar sempre em você. Então Moisés disse ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: eu amo esse relacionamento de Deus com Moisés. Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. E eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá do Monte Sinai à vista de todo o povo. Deus dá instruções e diz que o povo se preparou, e no 3º dia houveram trovões e raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, uma trombeta ressoou fortemente, e todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus.
E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele com chamas de fogo. Dele subia a fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus respondeu. E o Senhor desceu do topo do monte de Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e alerta ao povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, pois muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. O texto diz assim: Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. O Senhor respondeu: desça e depois retorne a subir acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não deve ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo, e Deus então deu os 10 mandamentos a Moisés. A palavra aliança que nós estamos falando hoje, ela fala de acordos para relacionamentos. Quando a gente pensa em aliança, aí para mim, em primeiro lugar, é a aliança que eu fiz com meu marido, Antônio, há esse ano 25 anos. Nessa aliança, nesse acordo, nós dois juramos fidelidade um ao outro. Nós dois juramos estarmos comprometidos com Deus e um ao outro, a construirmos um relacionamento que estava além das circunstâncias, que nós não cederíamos no meio das dificuldades. Esse é o primeiro acordo, é o acordo que é mais fácil da gente pensar. Muitas de nós já fizemos esse acordo e talvez muitas das meninas ou das mulheres que estão aqui, se não fizeram, desejam fazer. Algumas talvez fizeram e foram surpreendidas e tiveram a tristeza de ter esses acordos rompidos. Mas eu queria lembrar você que aliança é um acordo para um relacionamento. Eu e você fomos chamadas para viver em relacionamento. E antes da gente viver relacionamentos horizontais, nós precisamos viver relacionamentos verticais. A única forma de que nós possamos nos relacionar na nossa humanidade de uma forma horizontal é através de relacionamentos, um relacionamento honesto, vertical com Deus. Quando a gente vai ler depois, e nós não vamos estudar isso agora, nem na próxima temporada, os 10 mandamentos, metade dos 10 mandamentos são sobre relacionamento com Deus. E depois, os outros 5 de relacionamento entre as pessoas. Deus está falando, olha, eu vou dar para vocês uma forma de como nós vamos nos relacionar. Eu vou passar para vocês agora os termos da nossa relação. É muito interessante porque quando a gente percebe o que Deus está falando para Moisés, a aliança que ele está fazendo com Moisés, em consequência com o povo, é uma aliança que tem condições. E mais para frente a gente vai ler que Deus dá a lei e dá o templo. A lei vai facilitar a obediência do povo a Deus porque põe os parâmetros. O templo é o lugar de adoração a Deus. Nós precisamos entender que a lei vai facilitar a obediência e o templo é o lugar de adoração. Isso era o que acontecia para o povo. Agora, você pode falar, Érica, mas nós não estamos mais na aliança. A gente já não está mais na aliança de Moisés porque a gente está em Jesus. A aliança com Moisés, ela tinha condições, mas ela também tinha um tempo de validade, era até Jesus. E sabe o que é mais lindo? É que Jesus não cancelou nada da lei. Jesus disse, se você me ama, você vai manter os meus mandamentos. É lindo porque o que Deus está falando para o povo dele é, se vocês me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, então vocês serão meu tesouro especial entre todas as nações. E embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nós somos um tesouro especial. É tão lindo ver que a palavra de Deus foi confirmada depois, lá em 1 Pedro, e abre comigo 1 Pedro, capítulo 2. O apóstolo vai contar pra gente como que isso é hoje, para nós que estamos vivendo a nova aliança. Na nova aliança, nós estamos em Cristo nós estamos, e existe
a mesma garantia de aliança do Senhor conosco. O texto diz assim em 1 Pedro 2, a partir do versículo 9, diz assim: vocês são, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus nos traz uma nova aliança, a aliança da graça. Agora, por causa de Jesus, sim, nós somos tesouro especial. Eu sou e você é um tesouro especial para Deus. E sabe por quê? Porque Ele pagou o maior preço possível por você. Ele deu o próprio Filho para que morrer, porque Ele estava pagando pelo meu e pelo seu pecado. E tem muita gente hoje tendo discussões a respeito do meu pecado, mas para quê? Se eu nem pedi para Ele pagar pelo meu pecado. A gente precisa entender com muita compaixão que a consciência do pecado só é feita pelo Espírito. Se você convive hoje com alguém que ainda não tem consciência do pecado, ore e ame e peça para o Senhor abrir os seus olhos. Porque quando os nossos olhos são abertos, nós entendemos o tamanho do amor de Deus por nós. Sabe, quando a gente entende que a gente é tesouro especial, nenhum sacrifício, nenhuma entrega pode se comparar ou pagar o que Ele já pagou para você. O preço que Deus pagou por mim é preço de sangue. É preço do sangue do Filho perfeito. Nós somos muito valiosas. Somos um tesouro especial. Eu sou tesouro especial para Deus. Você é tesouro especial para Deus. As pessoas que você convive são tesouro especial para Deus. O seu marido, os seus filhos, os seus amigos, o seu chefe são tesouro especial para Deus. Que tal você começar a olhar para quem está do seu lado sobre tesouro especial para Deus? A segunda coisa que a gente lê nesse texto é que nós somos uma nação de sacerdote, sacerdócio real. Sacerdote era aquele que conecta as duas partes nesse acordo. Os sacerdotes mostram Deus para o mundo e atraem o mundo do seu jeito de viver para Deus. Esse é o nosso chamado quando nós estamos em Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, propriedade dele, sacerdócio real. Nós somos tesouro dele, chamados para quê? Para conectar, para fazer essa ponte. Jesus é a ponte, a forma como nós vivemos precisa atrair o mundo para Deus. Será que o jeito que você vive faz o mundo querer a Deus ou não? E nós, como sacerdotes, atraímos o mundo para Deus. Nós mostramos para o mundo que tem um Deus e atraímos o mundo para se relacionar com esse Deus. Isso é o nosso chamado. Você não precisa de um sacerdote. Hoje é a sua função. Pastores não são sacerdotes. As pessoas que estão na nossa vida não são sacerdotes. Nós não temos intermediário a não ser o próprio Cristo. Ele é a ponte. Então eu e você somos chamados para mostrar Deus para o mundo e atrair o mundo para se conectar com Deus. Sabe qual que é o problema? O problema é quando a gente começa a querer restringir a mesa. A gente começa a ficar com alergia do povo. A gente começa a dizer, não, esse aqui não dá para se aproximar de Deus. Olha, esse aqui é impuro demais. Esse aqui é novo demais. Esse aqui é dodói demais. Esse aqui é melindroso demais. Esse aqui é sujo demais. Esse é pecador demais. Eu e você fomos chamados para ser sacerdócio real, aquele que mostra Deus para o mundo e aquele que atrai o mundo para Deus. Nós somos um tesouro especial, nós temos muito valor. Nós somos uma nação de sacerdotes, aqueles que foram chamados para contar para o mundo quem Deus é e dessa forma atrair o mundo para Deus. Mas nós somos também nação santa. Nação santa, nós somos separados. Nós precisamos viver uma vida que não segue os valores do mundo. Nós somos, sim, diferentes. Sim,
Nós somos diferentes, nós somos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nós fomos chamados para viver de uma forma santa. Nós somos diferentes. Nós não podemos ser comparados, nós não podemos ser igualados às pessoas. Nós somos diferentes. Quando nós começamos a estudar um pouco mais, nós começamos a ver que a gente não está olhando para a aliança de Moisés lá atrás, mas nós como igreja olhamos para a aliança de hoje, a nova aliança, a aliança da graça através de Jesus. Por causa de Jesus, eu e você temos acesso a Deus. A salvação sempre veio pela fé. Na antiga aliança, os sacrifícios para o perdão dos pecados, eles também eram pela fé. As pessoas também precisavam ter fé que aquele sacrifício era necessário para perdão dos pecados. Mas hoje, eu e você temos a graça de Deus dada por Jesus, de ter os nossos pecados perdoados, quando pela fé nós cremos que Ele é o nosso Salvador, nós cremos que Ele já pagou esse preço. Então, eu não preciso mais fazer sacrifícios. A minha vida não precisa ser dura. Eu posso viver com alegria e leveza, compartilhando Cristo. Vivendo, sim, como quem sabe o valor que tem. Eu sou tesouro especial. Sou parte de uma nação de sacerdotes. Eu vivo de uma forma separada. A antiga aliança falava faça, faça, faça. A nova aliança em Jesus diz: tá feito, tá feito, tá feito. Vocês, pois, nós, pois, somos geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na nova aliança, essa aliança da graça, de favor imerecido, eu não amo para conquistar. Eu amo porque eu já fui amada antes. Eu sou o tesouro especial. Eu não busco sacerdote. Eu não busco pessoas que me dizem o que eu fazer. E eu nem fico falando para as pessoas o que elas têm que fazer. Nessa nova aliança, eu sou aquele que me relaciono com as pessoas ao meu redor, apontando para Jesus o tempo todo. Nessa nova aliança, essa de graça, de favor imerecido, eu não me preocupo em provar para o mundo que eu sou santa, mas eu vivo buscando a santidade, porque eu sei que Cristo vive em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Então eu vivo buscando uma vida de santidade que honra a Deus e sabendo que se Cristo vive em mim, as coisas velhas se passaram, há coisas novas que chegam. Eu quero te animar nesse último episódio dessa série. I am with you, eu estou contigo, certamente estarei com você. Assumir o teu papel, que nessa nova aliança em Cristo, nós temos um valor, nós somos muito valiosas. Não é o mundo que me dá valor, não é o que eu faço que me dá valor, mas eu tenho um valor em Cristo. Segunda coisa, eu fui chamada para mostrar Deus para o mundo e para que o mundo, vendo Deus através da minha vida, seja atraído para Deus. E pela terceira coisa, de viver uma vida de santidade, não para conquistar nada, mas como resposta àquele que já conquistou, que já fez tudo. Não é sobre o que eu faço, é sobre aquele que já fez. É isso. A gente vai continuar falando sobre relacionamentos. A próxima temporada vai ser uma temporada especial e eu quero que você fique muito atenta. Dia 3 de março começa essa nova temporada. Não perca essa oportunidade. A gente tá junta. Deus te abençoe.